Fala, turma, bom com vocês? Pessoal, tô aqui hoje na Fazenda Serra Negra, em Formosa, no interior de Goiás aqui, e eu vou estar apresentando para vocês aí 5 estratégias para quem procura ter sucesso aí na fase de recria dos bezerros de corte. Fica até o final desse vídeo que o vídeo tá bom, hein? Bora lá então! No Brasil, a fase da recria, se a gente for observar, ela é feita ainda basicamente a pasto, né? E na maioria das vezes não tem utilização de nenhum tipo de tecnologia, né? Então, estes animais eles acabam ficando expostos aí a essa sazonalidade, né? Da produção de forragens, né? De pastagem, e principalmente aí na época da seca, que é um período em que a gente vai estar observando baixos níveis de produtividade, né? Então, bora lá para essas 5 estratégias para a gente ter sucesso aí na fase de recria dos bezerros. A primeira estratégia que a gente tem que ter é a atenção, né? No período pós-desmama, porque esses primeiros dias da fase pós-desmama é um período bastante crítico, né? E isso pode estar interferindo no resultado final e no desempenho desses animais. E por que eu digo que é um período crítico? Do ponto de vista comportamental, a própria separação ali do bezerro da vaca, essa quebra da relação maternal e a adaptação desses animais a um novo ambiente já é estressante, né? Então, essa fase costuma ser uma fase em que o bezerro deixa de consumir, né, a forragem, e geralmente também ele apresenta uma perda de peso, né? Já do ponto de vista nutricional, se a gente for observar, no Brasil, a fase da desmama ela coincide justamente no início da época da seca, né, da estação da seca. Então a gente observa uma baixa oferta de pastagem, né, que é de baixa qualidade ainda, por sinal, além da própria privação do bezerro ao leite, né? Então você está desmamando o bezerro e você está diminuindo a quantidade de leite que ele vai estar consumindo. E o leite é um alimento altamente digestível, né? E tem uma boa concentração de nutrientes. Então isso vai estar diminuindo o desempenho do animal. Como é que a gente pode estar evitando então essa queda no desempenho dos animais? A gente pode estar adotando a utilização do creep feed, que é um coxo privativo, né? Que só o bezerro tem acesso. E ele é utilizado aí no período antes da desmama, né? Então dessa forma a gente vai estar conseguindo diminuir essa dependência materna, né, do bezerro. E a gente também vai estar disponibilizando uma quantidade maior de nutrientes para ele, né, por meio do concentrado, do creep, né? E dessa forma também aumentando o peso dele no período pós-desmama. Outro fator também muito importante para evitar essa queda no desempenho dos animais é o manejo de pastagem, né? De preferência, estar fornecendo para esses animais uma pastagem que tenha uma boa quantidade de matéria seca, né? Poucos talos, e com isso a gente vai estar conseguindo fornecer uma forragem aí com uma boa qualidade nutricional. Além disso, também a gente pode estar utilizando uma suplementação, fornecendo aí suplementos, né, para aumentar a eficiência da utilização desse pasto, né, principalmente na época da seca, e dessa forma está aumentando o desempenho dos animais. A segunda estratégia está relacionada então com a pastagem. Esses animais jovens normalmente eles apresentam uma curva de crescimento que exige uma maior quantidade de proteína para o crescimento, né, para a deposição muscular, e na maioria das vezes eles não apresentam total desenvolvimento ainda para conseguir absorver essas fibras que são absorvidas durante o pastejo, né? Muitas vezes porque a pastagem não tem um bom valor nutricional, são pastagens de baixo valor nutricional. Então por isso que é tão importante a gente estar disponibilizando pastos com espécies forrageiras que tenham melhores características nutricionais, com a menor quantidade de talos, né? Menor lignificação, e também apresentando em uma proporção maior de folhas, né? Uma maior quantidade de folhas em relação aos talos. A terceira estratégia está relacionada com a suplementação estratégica desses animais. Se a gente for observar a pastagem na época da seca, mesmo se a gente conseguir fazer uma diferenciação e conseguir fornecer uma boa quantidade de matéria seca, essa pastagem ela vai apresentar baixo valor nutritivo para esses animais, por conta daquela relação entre folha e talo, né? A pastagem na época da seca ela apresenta um alto teor, né, de fibra que é indigestível para esses animais. Com isso, a gente acaba limitando, né, o consumo e também o desempenho desses animais na época da seca. Aí a gente entra com a suplementação proteica ou energética, que pode estar sendo utilizada tanto na época da seca quanto também na época da chuva. E isso não representa somente um fornecimento adicional de proteína ou energia para esses animais. Isso aí pode estar fornecendo também um incentivo maior, né, para aumentar o consumo do pasto nessa época da seca. Então, com isso, a gente pode estar utilizando suplementação estratégica aí simplesmente para manter o peso, né, uma energia de mantença para esses animais, com fornecimento aí moderado de 200 a 300 gramas de suplementação por dia por animal, né,
ou até para ganhos adicionais aí, de 500 a 600 gramas dia por animal, com o objetivo de reduzir esse tempo, né, de recria e estar otimizando aí esses índices zootécnicos, esse desempenho dos animais. A quarta estratégia está relacionada com o controle sanitário. Todo rebanho deve ser submetido em um calendário sanitário que deve ser adequado e específico para cada uma dessas fases, né, dessas categorias de animais. No caso dos animais em recria, esse controle ele ganha uma importância maior devido aí a fatores de estresse, né, no pós-desmama e também a erros ocorridos aí também nesse período de pós-desmama. Então esses animais acabam estando mais suscetíveis, né, a determinados agentes e algumas doenças também. Então, para quem deseja produzir animais, principalmente para corte, deve se atentar aí, então, essas vacinações preventivas, né, como por exemplo brucelose em fêmeas, né, de 3 a 8 meses e a aftosa. E também controle de ecto e endoparasitas, carrapato, vermes, né, proporcionando aí uma redução desses problemas, né, e aumentando consequentemente o desempenho dos animais. Vamos então para a quinta e última estratégia do vídeo, que está relacionado com os ganhos constantes. Para a gente estar obtendo então sucesso aí na nossa criação, na nossa recria, é necessário a gente estar produzindo o maior número de arrobas, né, durante essa fase do animal de crescimento, que é o momento que ele tem uma maior conversão alimentar, quando comparamos aí com a fase de engorda, por exemplo. Então, dessa forma, quanto mais o animal ganha peso nesse período, mais barato fica o custo da arroba produzida aí até o final do ciclo de crescimento do animal. Então, o principal ponto que a gente tem que levar em consideração para a gente ter esse desempenho significativo desses animais é a constância nos pesos. Ou seja, a gente tem que proporcionar que esses animais ganhem peso na época da seca e também na época chuvosa. Então a gente tem que estar eliminando aquele famoso efeito sanfona nesses animais. E além disso, as altas taxas de ganho de peso, elas vão estar influenciando aí na composição da carcaça dos animais em crescimento. Então, para a gente estar conseguindo manter essa produção contínua de carne, né, de ganho de peso dos animais na fase da recria, é necessário a gente estar aumentando os níveis de desempenho e produtividade, né, com o de suplementação e aditivos, e também adequado manejo da pastagem juntamente com a melhoria genética desses animais. Com isso, essa intensificação do sistema produtivo, ela acaba sendo fundamental para a gente estar conseguindo aumentar a competitividade e a sustentabilidade dentro do setor pecuário. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo, se Deus quiser.